No livro de 1 de Coríntios, aleluia, 1 de Coríntios, capítulo 6, esta será a base do nosso ensino no dia de hoje. 1 de Coríntios, capítulo 6, a Bíblia fala a partir do verso 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia! A Bíblia está a declarar que o Espírito Santo, ele habita em nós. E nós não pertencemos a nós mesmos. Amém? Porque fomos comprados por um bom preço. O tema de hoje será a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Este é o nosso tema. A pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Este é o tema que nós vamos retratar no dia de hoje, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque, claro, né? Começando a falar dele, quem ele é. Amém? Qual é a essência do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo de Deus? Aleluia! E é sobre ele que vamos começar a falar. Amém? A Bíblia está a declarar que fomos comprados por bom preço. Amém? Fomos comprados. E quem nos comprou? Quem nos resgatou? A palavra comprar também significa resgate. Aleluia! No sentido bíblico. Representando o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa que nos comprou, nos resgatou. Porque a Bíblia declara que todos nós estávamos em pecado e destituídos da glória de Deus. Estávamos afastados de Deus, estávamos afastados da glória de Deus. Foi necessário com que Deus enviasse o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e nos dar a libertação, a salvação. Foi dali que Jesus se manifestou. Jesus morreu por nós. Jesus se entregou. Aleluia! Após este momento de Jesus se entregar, a Bíblia declara que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu e Jesus nos deu a vitória. Jesus gerou vida por causa da sua morte. E isso foi a manifestação de Deus na forma física. Significa que Deus veio como filho na forma física humana e morreu numa cruz para nos salvar. E em seguida, quando Jesus morreu, Deus veio na manifestação do Espírito Santo. A Bíblia declara que o Espírito desceu no livro de Atos, capítulo 2. Aleluia! O Espírito Santo desceu enquanto os apóstolos, os discípulos, oravam. Eles estavam em oração constantemente até que o Espírito Santo desceu. E por que o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo desceu porque já era uma promessa. Jesus disse no livro de João capítulo 14, Jesus está a dizer que vocês receberão o Espírito Santo, que é o Consolador. Aleluia! Jesus dizia, eu vou, mas vos deixarei o Espírito Santo, e ele virá para habitar com vocês. Então, a primeira coisa, para resumir o ensino, eu quero explicar para você quem é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia! O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa do Espírito, ou seja, é uma pessoa espiritual. Deus é uma pessoa. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa, a palavra Deus. É Deus em espírito. Espírito Santo é Deus em espírito. Aleluia. Por quê? Porque a natureza de Deus é espírito. Deus não é humano. Por isso é que Deus é uma pessoa espiritual. Deus não é uma pessoa física. Deus é uma pessoa espiritual. E tanto é que para vir à Terra, Deus tomou a forma humana. A Bíblia fala que Jesus tomou a forma humana, veio na forma de homem. Significa que não é homem, veio na forma de homem para
ter contato com o ser humano, era necessário Jesus vir na forma humana, física, para ter contato com a gente, porque nós somos seres humanos, e o ser humano é o quê? É um corpo físico também. Aleluia! Então, por isso é que Deus veio nessa manifestação. Mas a segunda manifestação, que é Deus em espírito, que nós chamamos, na linguagem original, pneuma, significa espírito. Ele é o Paracletos, aleluia. Pneuma, Paracletos ou Ruach é o nome do Espírito Santo. Este já não vem em físico, de uma maneira carnal ou física. Ele vem da maneira simplesmente espiritual para habitar em nós. Significa que quando Deus se fez homem, vindo à terra em forma física, ele veio para se sacrificar por nós, morrendo numa cruz. Aleluia! E quando ele vem simplesmente na manifestação espiritual, ele vem para viver conosco, habitando em nós. Porque a Bíblia está a dizer que o Espírito Santo viria e ele é o Consolador. Ele veio morar em nós. O livro de Coríntios, capítulo 6, está a nos declarar que nós somos o templo do Espírito Santo. Significa que esta presença ou manifestação de Deus em espírito, ele deve habitar em nós. Ele não vem numa casa física. Ele não veio para habitar numa igreja. Ele veio para habitar num corpo que lhe aceita. Por isso é que nós aceitamos a Jesus. Quando você aceita Jesus, você deu a liberdade para Deus habitar em você em espírito. Você deu a liberdade para Deus morar em você, morar na tua vida. E como é que Deus mora nas nossas vidas? É pelo Espírito Santo que Deus mora em nós. Então Deus, ele vem descendo em nós, habitando em nós pelo seu Santo Espírito. E o Espírito Santo é a presença de Deus, é a pessoa de Deus manifestado no ser humano, na vida do homem. Quando o Espírito Santo vem no homem, ele habita no nosso espírito. Porque o espírito do homem é a parte do homem espiritual. Ou seja, é a parte do homem que está ligado ao reino espiritual. O Espírito Santo, quando ele desce, ele vai viver no nosso espírito. Porque o espírito do homem é a real pessoa. Porque quando o ser humano morre, a carne se desfaz, mas o espírito prevalece. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele habita exatamente no teu espírito. Porque o homem é um ser espiritual. Aleluia! Ele vive em nós, habita em nós. E esta presença é tão real, é tão viva, que ele totalmente quer se comunicar com a gente. Totalmente o Espírito Santo quer conviver com o ser humano. A única coisa que falta é a liberdade que a gente precisa dar. O ser humano precisa dar liberdade a Deus para que Deus viva em si. O ser humano precisa abrir porta para que Deus entre. Por exemplo, em Apocalipse, a Bíblia fala: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. Significa que Deus não invade o teu coração. Deus, ele é cavalheiro, sabe? No sentido de que ele bate a porta. Ele não rompe, não arromba a porta. Ele bate até que você permita com que ele entre na tua vida. Então o Espírito de Deus, ele é enviado para habitar em nós, com a função de consolador. É a manifestação de Deus que veio para consolar as nossas vidas. No teu momento de angústia, ele se torna a tua força. Ele se torna aquele que te consola. Ele se torna aquele que te ajuda a levantar da tua fraqueza. No teu momento de dor, ele se torna a tua cura. Ele se torna aquele que te liberta de todo o mal que te aflige. No teu momento de fraqueza espiritual, ele vem como advogado. Aleluia! O Espírito de Deus desce também como advogado para te defender da tua carne. Porque há momentos que a tua carne vai te acusar.
há momentos que o teu coração vai te acusar. Portanto, o Espírito de Deus se torna o advogado, a tua defesa, a partir do teu espírito. Porque a Bíblia declara que existe uma luta, a luta da carne e a luta do espírito. Por mais que o ser humano é uma só pessoa física, mas ele tem o seu espírito. E dentro do ser humano tem a natureza física e a natureza espiritual. Essas duas naturezas não se compactuam. Estas duas naturezas não se aceitam. E o que elas fazem? De acordo com o livro de Gálatas, a Bíblia declara que a carne luta contra o espírito para que você não faça o que quer. Ou seja, o ser humano tem a consciência, a alma. A alma é a sede da nossa vontade, desejo e prazer. Está tudo na alma. Já a tua carne, a natureza física, ela quer dominar a tua consciência. E a natureza espiritual também quer dominar a tua consciência. E o que eles fazem? Eles lutam para ver quem ganha a tua consciência, quem ganha a tua alma. Se a tua consciência, a tua alma for ganhada pela carne, você será carnal. Se ela for ganhada pelo espírito, você será espiritual. Por isso é que é possível crentes, cristãos que aceitaram Jesus, não sendo espiritual, porque eles estão andando na carne de acordo à orientação carnal. E aqueles também há crente que anda no espírito de acordo à orientação espiritual. Por quê? A Bíblia diz: a inclinação da carne é morte. Amém? E a inclinação do espírito é vida. Significa que a tua alma está no meio, a tua carne está na direita, o espírito está na direita. A carne quer possuir a tua alma. O espírito quer possuir a tua alma. Aleluia. Por isso é que é possível uma pessoa andar na carne e outro andar no espírito. Mas, quando recebemos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso espírito, ele se torna a nossa força para nos levar a dominar tanto a nossa alma como a dominar o nosso corpo físico. O apóstolo Paulo disse: eu subjugo a minha carne, eu domino a minha carne e o reduzo à servidão. Paulo está a dizer que o corpo físico dele obedece à vida dele espiritual. Paulo está a dizer que tinha domínio sobre a sua carne, porque Paulo já estava crescido na dimensão espiritual. Aleluia. Por isso é que é possível qualquer um de nós que está aqui se tornar tão espiritual quando se inclina às coisas do Espírito. Porque o poder de Deus, através do Espírito Santo, te dá força para dominar a tua carne. É nesta natureza aonde o vício na vida das pessoas começa a desaparecer. O mundo se pergunta como é possível os cristãos deixam do vício, deixam da vida antiga, começam a ser renovados, transformados. É exatamente por conta disso. O Espírito Santo ele faz uma lavagem na tua vida, começando no teu espírito, na tua alma e no teu corpo físico. Aleluia. Vou voltar no ponto número 1. Primeiro, o Espírito Santo, quando desce, habita no teu espírito. Alguém vai te perguntar qual é a área em que Deus, em espírito, desce nas nossas vidas? Qual é a área que o Espírito Santo vive na vida do homem? O Espírito Santo, quando desce, ele habita no nosso espírito. Amém? Ele habita no teu espírito. Por quê? Porque o teu espírito é a parte de você que está ligado ao reino espiritual. Porque o espírito é diferente da carne. Aleluia. Isto é algo que você deve anotar para ter o conhecimento como é que opera a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Por isso é que ele veio para operar certas funções. O Espírito Santo, ele sabe, ou seja, Deus conhece o homem. E Deus sabe que o homem é um ser que pode se alegrar, pode se entristecer, pode se frustrar, sabe? Pode ser magoado.
Então, ele desceu exatamente para operar coisas contrárias àquilo que te faz mal. Quando chega aquele momento depressivo na vida das pessoas, em que estão totalmente frustradas e elas começam a se acusar porque algo não deu certo, porque coisas boas não estão a acontecer, porque foi expulso do trabalho, porque o filho não tem condições que ela ou ele esperava dar ao filho. E o pai, ou a mãe, ou a pessoa começa a se denigrir, começa a estar confundindo a sua mente, desacreditando. É nesse momento que o Espírito Santo começa a operar a mudança na tua vida. Ele começa a consolar a tua mente, te mostrando que tudo é possível acontecer. É nesse momento que o Espírito Santo coopera com o teu espírito. Ele começa a te dar uma força sobrenatural. Por isso é que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo